Eu particularmente gosto muito, né, do elefante como bicho. Eu acho que é o meu bicho preferido. E eu não sei muito bem quando foi que isso começou, assim, de eu pensar dessas formas de bicho preferido. Não era uma. Não acho que é uma coisa que eu traga da infância, assim. Acho que no sentido de desenhar, de lidar com essas outras plataformas, né? Eu acho que é um bicho muito expressivo. Ele é todo. Ele é todo meio Frankenstein, assim, né? Ele é montado por partes que, do ponto de vista do padrão, o elefante não faz muito sentido, né? Mas dentro do sistema dele ele faz sentido, né? Então é uma tromba enorme, as orelhas enormes, aí tem até o Dumbo que voa com as orelhas, né? Então faz essa menção às asas no lugar para proteger os ouvidos, assim. Eu acho essa fabricação metafórica do elefante bonita, assim. E aí depois, por causa disso, fui pesquisar, né, essa coisa da memória do elefante, a questão da memória, que é um bicho que dizem, né, que consegue lembrar das coisas. E como eu vim para São Paulo, tenho essa relação muito forte com, como todo mundo tem, eu acho, mas eu acho que hoje a memória foi muito o que restou, assim, da minha relação com a minha cidade, né, com Belém. E aí ele vem com essa força. E aí eu, há alguns anos, descobri uma foto minha, criança, porque minha família, uma parte é daqui, né? Em São Paulo, no zoológico lá do Jabaquara, né? Que é o zoológico aqui. E eu, pequenininha, assim, toda indiazinha, quando eu vim para as férias, olhando um elefante, assim, lá do zoológico, e muito encantada, que minha mãe clicou, não sei quem tava lá, clicou, assim, meu momento de encantamento que eu nem lembrava, assim. Aí eu falei, olha, tava aí, né, essa semente desse maravilhamento, né, e aí transformá-la em palavra, né? Tentar perceber como é que essa massa elefante pode se tornar, né, discurso. Tem o poema do Drummond, né? Que eu acho que é uma das coisas mais lindas que eu já li, assim, me move muito pela razão política dele também, né? Então, é mais ou menos nesses termos, assim, que eu fico trafegando, assim, com o elefante. Por causa dessa questão da pandemia que tu falaste, eu fiquei pensando meio nesse bicho que o Drummond conta no poema dele, né? Que ele constrói um elefante como um cavalo de Troia, digamos assim, né? Com as partes de espuma, e que ele viaja dentro desse elefante, né? Um bicho. Não fica claro se ele viaja mesmo homem dentro desse transporte ou se né, uma outra forma de transitar pela cidade. Então é uma forma segura, me parece, no primeiro momento, né, no poema do Drummond, mas depois o elefante vai se desmanchando no final do dia, né? Que é esse corpo trabalhador, esse corpo que está desgastado, esse corpo explorado, esse corpo dominado. E também o corpo de uma utopia, né? E aí numa noite de mais uma noite de tristeza por conta disso que estamos vivendo, né, desse grande adoecimento total, né, comunitário, eu fiquei pensando também em fabricar meu elefante para ver como é que tá a rua, né, Lilian? Assim, de saudade de ver a vida, né? De ver as pessoas. E se eu pudesse, sabe, vestir, entrar nessa câmara, que é o estômago desse elefante. Só que aí no meu poema ele começou, claro, que a gente não tem controle, né, de para onde vai, ele começou a trazer um certo amargor, assim, né, como se tivesse um pós-Drummond aí, de uma utopia que talvez a minha geração e eu, né, como parte dela, já tenha deixado quarar demais, assim, né? Deixou passar um pouco do ponto, ficou um pouco apodrecida, amargosa. Aí o meu elefante ficou um pouco amargoso, eu acho, ficou um pouco. Tem algo, né, do sangue, né? Tem um sabor meio ocre, assim, né? Meio agridoce, né? Eu lembro que eu comecei escrevendo o poema com partes dele, né, que me ocorriam. Mas o final ele foi um processo de encadeamento do próprio poema, no sentido mesmo de. Foi a finalização possível ali, depois de tudo que eu tinha produzido, né? Eu não comecei, né, pelo final, o final não foi pensado. Ele é completamente o resultado do próprio sistema, né, do que acontece no poema, assim. Não... E eu também, né, porque a gente escreve e tem um segundo de surpresa, assim, que é como é que sabe que o poema acaba? Como é que sabe que o processo ali da escrita acaba? É meio um pequeno orgasmo, eu acho, assim, um pequeno
êxtase de... E não vaidoso, porque, é foda, não é isso, mas pronto, fiz meu trabalho, agora ele tá aqui, né? Sim, eu peguei e comprei alguns livrinhos. Eu tenho muitos cadernos, né? Aí eu trouxe alguns cadernos para casa da minha namorada que eu decidi transformar em diário um pouco da pandemia, assim. E eu já tô com uns 4, porque a pandemia não acaba. Eu vim para cá, eu achei que ia ficar 3 meses, eu já tô há 1 ano e meio. E aí, esse escrito, eu fiz um grupo, né, de poesias nesse caderno, que eu chamei de Diário das Águas, né? E aí, esse poema, ele foi meio que se evolando, né, se aparecendo a partir de um trânsito meu também, né? Eu ficava nesse poema, eu ia para outras coisas, outros escritos, e voltava. E aí, quando eu percebi que já tinha passado um fluxo de criatividade, aquele momento, uma lufada de boas ideias e de um processo mais livre, aí eu me distanciava dele e depois voltava para tentar fazer uma edição, né? Enfim, aí eu fiz essa edição bem racionalizada depois. Assim. É uma onda intuitiva, né? É um calor do momento, e aí depois eu dou um tempo para tentar fazer esse processo de edição, mas, digamos assim, para gerar uma coerência sonora, para tentar produzir alguns efeitos que na hora que eu estava escrevendo passaram batido, né? Mas que o poema apresenta como possibilidade, como potência. Eu via lá o que era potencial ali. Eu lembro que tem umas palavras que eu acho pesadas e fortes no sentido da pronúncia, que é esse momento aqui, virótico, trânsito asmático, subitamente córrego, né? Tem uma indicação, né, do ponto de vista tônico, né, dessas palavras, tem um assentamento, né? E elas vieram elas vieram em trânsito, uma depois da outra, né? Até trânsito aqui, elas vieram encadeadas, como se fosse um processo de automatismo mesmo, psíquico, sei lá, né? E aí eu lembro que depois eu precisei trabalhar no próximo verso, que eu falo que virá me dizer, que usará em sinais sintéticos o hálito amigo e meus ouvidos abrandar. Aí esse hálito já foi decorrente de uma visão mais racionalizada das palavras anteriores, que também tem a tônica na mesma, que eu acho que é uma paroxítona, não tenho certeza. Eu sou meio ruim de gramática. Mas a ideia do hálito também tá, né, associada ao virótico, ao trânsito, ao córrego, né? Eu não sei o que é, ele me fascina assim, historicamente, biologicamente, metaforicamente, essa questão da memória. Eu lembro que teve aquele filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, que, nossa, a galera ficou pirada, eu era adolescente, que era muito pirado e falava de coisas muito intensas, assim. Hoje eu já nem sei muito como eu vejo o filme, eu gosto dele, mas eu lembro que teve uma cena ali que ela fala, eu queria ser um elefante, que é uma parada de elefantes, assim. A personagem fala isso, né, de querer ser pura memória, né, porque o filme falava basicamente sobre isso, né, sobre o poder que você tem de apagar a memória, de esquecer, né, e ela tá falando o contrário, né, essa personagem é a contracorrente, ela quer poder lembrar, né, nesse momento do filme. Eu acho que talvez isso signifique um pouco porque que as coisas no mundo têm seus discursos, né, e eles estão lá cravados nessa couraça, ou cravados nas coisas da natureza, nas coisas enfim, do princípio social. E acho que eu tenho um olhar, essa coisa de trabalhar com muitas linguagens tem a ver, talvez, com um olhar que é muito estetizado. Eu sou uma pessoa que tem um olhar muito estético. E isso eu aprendi, acho que é importante falar. Não se trata de dom. Isso tem a ver com políticas públicas, inclusive de cultura na minha cidade, na geração que eu fui criança e que eu fui muito estimulada, né? Fazia aula de música em escola pública, fazia aula de desenho, fazia aula de teatro, tudo em projeto público, né? De cultura. Tanto que existem muitas pessoas como eu, muito parecidas, assim, de trabalhar com muitas áreas de Belém da minha idade, né? Então eu acho que é meio isso, né? Porque que o elefante se torna, né? Esse processo, assim, né? Porque ele é vivo, né? Eu acho que de repente, minha curiosidade me lançou para esse produto da natureza, né? E para a vida. Eu olhei para a vida. Eu acho que a gente tem um pouco né? Quem escreve tem um pouco essa intenção contínua de procurar a vida, porque tem muita morte também, né? Dentro, assim, né? Tem muita confusão, né? Melancolia, também tem muita intensidade, né? Ontem eu estava até falando com a minha namorada que eu estou dando esse curso em Belém, e aí aconteceu um pequeno ruído numa aula que eu estava dando com uma mana de lá, assim. E eu fiquei mal, mal, mal. Eu falei, por que eu me aproximo um pouquinho de Belém já dói tanto? É tudo muito intenso. Eu queria que fosse, sabe, tudo é aqui, assim.
Eu quero que você seja mais leve, mas eu não consigo fazer ser mais leve também, né? Então, eu acho que é isso, tentar buscar a leveza de a insustentável leveza de um elefante para poder lidar com o meu peso, né? Com os meus aprofundamentos, com o meu, né? Com essa gravidade toda, assim. Acho que é um pouco isso, né? Eu acho que as redes sociais na pandemia estão produzindo muita doença, assim. E eu, de uns 2, 3 anos para cá, vi mudar um processo que foi, por exemplo, o que fez eu ser vista por um editor e conseguir publicar meu livro, que foi a democratização desses meios, que foi a gente conseguir acessar, escrever e ser lido, né? Mas eu vi uma mudança brusca, assim, de mercantilização radical. A gente totalmente perdeu a guerra, assim, que eu sinto que essas plataformas hoje elas servem para fazer propaganda no sentido do mercado mesmo, de como as ideias elas foram monetizadas mesmo no seu sentido mercadoria. E eu percebo, às vezes eu escrevo as coisas e eu fico incomodada, porque eu também já estou com esse olhar crítico, eu já falo, mas eu vou gastar aqui. Eu acho que eu prefiro dar um tempo e publicar numa edição, numa antologia, ou recitar no sarau, né? Trazer de novo esse efêmero assim da oralidade, da literatura, do recitado, ler para o encontro mesmo. Até eu estava ontem observando que pessoas às vezes que morrem, a gente vai falar, tal pessoa faleceu, que pena. E aí fala de si através da pessoa, através da manifestação do luto sobre a pessoa que se foi ou a família. Parece que isso entra mais uma vez na economia das ideias e aí não deixou de ser uma manifestação afetuosa e virou algo que realmente é uma mercadoria, assim, sabe? Engraçado. Eu escrevo, parece que eu estou voltando a um lugar que é regressando a uma forma de produzir que é totalmente o meu lugar, assim. Que eu acho que é o lugar de todos nós que fomos alfabetizados no papel ao maço, né? Essa coisa meio. E aí eu sou capaz de olhar, desenhar, como você viu no caderno, né? Tirar palavras, destacar, riscar, escrever com outras cores de caneta. E eu acho que fica bonito. Outro dia eu vi os cadernos do Cacaso que foram publicados. E ele também cheio de desenhos nos poemas e, né, eu acho legal os cadernos de estudo, assim, os cadernos esboço, né? E de fato, quando você entra na rede social e põe o negócio publicar, né? Parece tem um peso mesmo a palavra, parece que você está escrevendo um negócio que não tem volta, que não tem. A edição é meio vergonhosa, depois você vai lá e conserta uma palavra, mas as pessoas já leram, então e é vergonhosa no sentido totalmente de piração, porque não tem nenhuma vergonha em fazer isso, não é um problema, mas parece algo de acabado mesmo, assim, parece que, de certo modo, quando você põe para jogo para um monte de gente, né, e hoje a minha rede social tem mais pessoas que eu não conheço que pessoas que eu conheço, também isso é muito esquisito. E é isso, estou tentando resgatar e voltar um pouco para essa outra plataforma que me deixa um pouco mais à vontade comigo mesmo, assim. E eu acho que talvez no processo de formação dos outros poetas, das novas gerações, isso vai pesar muito, assim, né? As redes sociais elas estão determinando estética, né? Não é só política. Porque eu acho que a gente está num tempo também em que pouco importa o processo criativo, assim, está um momento editorial muito do produto e da mercantilização das subjetividades e das diversidades e sem olhar para isso, para o trilhar, né, para o curso né, elementar ali dessa criação, né? Quando eu fui escrever, quando eu escrevi a crônica para o jornal, a plataforma do jornal me deu uma referência ali metodológica mesmo, era 1.500 toques que eu tinha que produzir. Então eu começo na crônica, eu sou muito cronista, assim, né? Meus contos têm cara de crônica. E aí veio as redes sociais. Eu comecei a ver que minhas crônicas no jornal estavam começando a ter característica de textão de Facebook, no sentido do vocabulário, no sentido do ritmo, né? Se a gente for fazer uma análise dessa ordem, tem um ritmo, tem efeitos ali que a gente aprende a fazer lendo os textões dos influenciadores. E tinha, de certo modo, eu não conseguia chegar onde eu queria chegar do ponto de vista do debate, porque toda essa fórmula ela é meio esvaziada de profundidade, né? Ela precisa estar no impacto ali.
Até porque na rede social a gente não... as pessoas falam, nossa, preguiça de ler esse textão. E às vezes o texto tem uma página, não é textão, né? Mas a forma dela é uma forma de impacto, precisa ser o tempo todo, porque as pessoas, ao que parece, não podem ter tempo de pousar num espaço e ficar e ler... Porque já vem outra coisa depois, eu tenho que consumir tudo ao mesmo tempo. Aí eu fui percebendo isso, aí de novo, eu tentei me afastar para achar de novo como é que eu entro no método do jornal. Aí saí do jornal, fiquei só no Facebook, postando, né, as minhas crônicas, os contos. E aí, quando eu fui escrever o romance, o Oito, e o Oito tem um tema, tem um fundo político, porque ele fala sobre polícia também na cidade, sobre fechamento de bar, tem um processo aí também de discussão que é da ordem do mundo social, assim, né? E aí eu percebi como eu estava completamente viciada, assim, no processo do denuncismo, sabe? Essa retórica do impacto, da frase de efeito. E aí eu tive que... E ainda estou tentando, né? Me despojar disso para entender o que é o romance, como é que desenvolve, como é que eu faria isso. E saiu o romance, mas eu ainda acho que ele... Com honestidade, eu acho que eu preciso ainda me despojar mais, assim, disso que se entranhou tanto. Eu vejo, por exemplo, uma linguagem que se achatou em contextos do Brasil, assim, de gente da Amazônia usando termos que são usados aqui, que são agora, tipo, chavões de Facebook, que são usados na oralidade agora, né? Então começou a criar linguagem mesmo do ponto de vista da carne, do cotidiano, né? Da matéria, assim. E aí eu tô meio tentando nadar contra a corrente, assim, para pensar nisso. E eu acho que é um aspecto da vaidade, mas é um aspecto também quase infantil, sabe? De curtir como uma criança que brinca com umas umas latas de leite vinho como se fosse heróis de ação, sabe? Quando a gente pega um graveto na infância e finge que é uma Barbie, sei lá, uma boneca, e é como se o poema pra mim virasse mais do que ele, assim, né? Ficasse brincando com ele, assim, no sentido de ter uma alegria e um prazer de poder imaginar a partir disso que eu escrevi, né? Continuar imaginando, alimentar, como se ele abrisse uma válvula que cotidianamente eu tivesse que deixar fechada para não também viver viajando nessas intensidades o tempo todo, né? Então ele me devolve isso, uma aproximação comigo, né? Com meus territórios. Eu parto de volta, assim, para quem eu sou. E leio isso que eu falei, eu leio em voz alta, eu gosto de experimentar as palavras na boca, de mastigar. E quando eu acho que tá legal em outro processo, né, mais finalizado, eu apresento para minha companheira, que é uma parceira de troca também literária, a gente conversa muito sobre muitas coisas nesse sentido de estética, de política, de mundo e tal. E ela é muito honesta também, quando ela não gosta, ela fala real, assim. Mas é como se me convocasse para uma aventura, assim, né, para o desconhecido mesmo. Acho que esse termo do desconhecido é muito recorrente, né, na discussão da poesia, assim, né? Mas eu vou entrando numa caverna ali que eu já conheço, mas eu não conheço, né? É como se fosse uma porta mesmo de regresso a esse lugar que eu já visitei, mas que não conheço inteiramente. Sou Paloma Franca Amorim, sou escritora, sou professora, nasci em Belém do Pará. Tenho publicado 2 livros pela Alameda Editorial. O primeiro é de contos e crônicas, que se chama Eu Preferia Ter Perdido um Olho. E o segundo é um romance, que foi publicado agora em 2021, chamado O Oito. Eu moro em São Paulo e é isso, adoro poesia. Elefante. Todas as pessoas debaixo do elefante me sorriem, como se algo de natureza curiosa e instantânea, mais ainda do que aquela originada com sua tromba e dentes de marfim, passasse a respirar. Algo calcado na imprecisão tão leve e tão pesada, feito a sombra de um bicho enorme. Algo que não se nomeia e que, no entanto, torna-se de conhecimento de todos, desde o primeiro sintoma do nascer do sol ante a neblina, ao apagar das luzes, acinzentando entre nuvens por onde a lua sai. Algo que dói, que estabelece ponto de partida, uma ameaça de crânios e rasgos do peito pelo corte de um ouriço. Algo que brilha, de estatura suficientemente longilínea e que vibra em ardor, massa de eucalipto sobre a língua, cachaça na ferida, o deserto a verter os olhos lagos secos, um par de areias de ver o que se quer mostrar.
Pergunto-me ainda sobre esse algo que se deflagra em mim, espalhando-se, virótico, trânsito asmático, subitamente córrego. O que virá me dizer? O que ousará em sinais sintéticos ou hálito amigo em meus ouvidos abrandar? Assim, suspeito, intuo, investigo, aprecio invernos e seus arpões. Não me apego aos males do frio, ou se a sopa está demasiado salgada. Não sou de reclamar, observo. Algo a sussurrar, algo a mover-se pelo escuro das tortuosas ruas da capital, algo a singrar pelo espaço, na estabilidade de um átomo, um elefante, no pórtico do castelo, no incêndio da bandeira, na ribanceira dos teus dentes, a soma dos dentes, isso é um risco ou um segundo de alegria. Todas as pessoas debaixo do elefante me sorriem, mesmo aquelas que agonizam sob a pata ensanguentada.